A paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar a segunda lição, né? Vem o fim. Nós estamos estudando essa segunda lição. Já estudamos a primeira, né? Que Ezequiel, o Atalaia de Deus. E nós vemos aqui sobre essas 13 lições, né? Da lição 1 até a lição 7, nós vamos estudar a primeira parte, né, do livro de Ezequiel, que está no capítulo 1 até o capítulo 24. Então, essa segunda lição está dentro do tema e dentro desses livros, do capítulo 1 ao capítulo 24. E depois vamos estudar da lição 8 até a lição 13, que está em Ezequiel, capítulo 33 ao capítulo 48. Então, estas 7 lições estão no capítulo 1 até o capítulo 24. A segunda parte, que está no capítulo 25 ao capítulo 32, não vai ser, não está dentro das lições aqui. Então, nós vamos começar aqui, vem o fim, né? Vamos aprender um pouquinho aqui. Vou dar uma rápida, né, capitulada aqui, quando diz no texto áureo, né, e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Ezequiel capítulo 7, versículo 2. Então nós vemos que o juízo, né, o fim, ele virá sobre os 4 cantos da terra. Nós vemos aqui sobre a profecia, né? Quando diz o Senhor para Ezequiel, assim diz o Senhor Jeová. O que quer dizer isto, né? Quer dizer que isto mostra que Deus, ele é a fonte da profecia, né? Porque o homem de si mesmo, quando ele quer dizer, se fosse do homem, né, ele podia dizer, assim diz eu, né? Mas não, assim diz o Senhor Jeová. Isso quer dizer, então, que Deus é a fonte da profecia, né? Era uma comunicação divina, inconfundível, né? Diferenciada da natureza da atividade profética inicial, que ocorria, né, por meio de visões, essa fórmula verbal, porque Deus mostrou para Ezequiel na visão, e agora vem com a verbal, né? Assim diz o Senhor, que revela, né? Faz a revelação indicativa ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível, né? Deus falando na boca do profeta, né? Diretamente. Então nós vemos que Deus sempre falava, né, através de Ezequiel, de uma forma significado, né, de significado de metafórica, botânica, né, quando o Senhor usava para falar. Então, o que nós vamos ver aqui? A extensão. A extensão é a expressão hebraica, Adamash, para a terra de Israel. Então, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e em nenhum outro lugar no Antigo Testamento. Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel, no seu próprio território. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele tem também um caráter cósmico, portanto, extensivo a outros lugares. Isso fica claro pelo seu uso da expressão escatológica, né? O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então, esta extensão, ela não fica só para Jerusalém ou para o povo de Israel, né? Mas também para os 4 cantos da terra, né?
Nós estudamos na lição anterior que, né, Deus falou com Ezequiel quando o juízo contra Judá e contra Israel, mas não só contra Judá, contra Israel, mas também contra as nações vizinhas, né? Como Amon, Moabe, Edom, Filistia, Tiro, Sidom e também o Egito. Quer dizer, a soberania de Deus, ela não era só para Israel ou Jerusalém ou Judá, mas isto mostra que a soberania de Deus era para todas as nações, né? Então nós vemos aqui sobre o profeta, né? E também sobre a extensão, né? E agora nós vamos ver aqui sobre o fim, né? O fim aqui, ó, diz assim, sobre o fim, sentido, né? Versículo 2, parte B, versículo 3 ao 6. A palavra fim, no hebraico, jets, fim, destruição, ruína, morte, condenação, né? O fim trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Nós vemos lá em Gênesis, né? Capítulo 6, versículo 13. Então, aqui o fim, quando fala o fim vem, né, sobre o quatro cantos da terra, a distinção, fala sobre a destruição, né? Sobre a ruína, sobre a morte, sobre condenação. E ele aparece 5 vezes no versículo 2, 3 e versículo 6, num discurso poético, cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. A literatura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar sua mensagem, né? Então, há expressões, né, repetidas sobre o fim, quando fala o fim vem o fim, né? Essas expressões quer dizer agora vem o fim, o fim vem, quer dizer, o profeta durante o século vinha chamando o povo, né? Para que reconhecer o povo que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto de Sinai. O que eles queriam, que o profeta queria? O arrependimento, né? Agora o povo estava sendo o quê? Informado de que o juízo divino era real. Então tinha essas expressões, o fim vem o fim vem. Então é o profeta, né, chamando o povo para o arrependimento. E muitas das vezes eles não estavam acreditando, né? Vamos ver a repetição da sentença. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações. É o que mais arrebentou, é o que mais destruiu o povo de Judá, de Jerusalém, é isso aí. A idolatria, né? É o que mais ratificou. Visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Quer dizer, Deus estava mostrando para eles ali o caminho, né? Olha, vem o fim vem, usando o profeta, e o que mais o povo recusou foi entrar pelo caminho do arrependimento, né? A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, né? Assim diz o Senhor Deus, a respeito da terra de Israel, chegou o fim. O fim chegou sobre os 4 cantos da terra, né? Esse anúncio do juízo divino, ele não começa no capítulo 7, mas vem desde o capítulo 5, né? Ezequiel começa com a cidade de Jerusalém, no capítulo 5, e muda para o centro de Judá, nas montanhas de Israel.
Aí no capítulo 6, se estende para toda a terra de Israel. Então é lá no capítulo 5 que começa o juízo, né? Falar sobre o juízo. Começa lá no capítulo 7, né? Não começa no capítulo 7, mas começa no capítulo 5. Aí vem vindo, né? Falando sobre o juízo e estende, né? No capítulo 6, aí que se estende para a terra de Israel. Então, em Jerusalém, e em seguida alcança os montes, os vales de Israel, concluindo com o julgamento universal. Então, concluiu o julgamento universal até chegar a Jerusalém, em seguida, né, alcançando os montes, os vales, tudo, 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 né? Ezequiel, ele anuncia que está chegando a hora do acerto do quê? O acerto de contas, né? De Judá e também de Jerusalém, com Deus Jeová, né? Deus Javé. O tempo está próximo, considerando a data do seu chamado para o ministério profético, que Ezequiel diz ser o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, né? Nós vemos que Ezequiel estava para ser sacerdote, foi ungido a sacerdote, mas não conseguiu ser o seu ministério de sacerdote, porque quando ele ia ministrar, e foi na casas ali dos 30 a 50 anos, que as pessoas eram consagradas a sacerdote, Ezequiel estava por parte ali para os 30 anos, né? E quando ele estava para ser sacerdote, Deus leva ele lá para o cativeiro, né? Através de Nabucodonosor. Ele é levado para o cativeiro. E lá no cativeiro, entre os cativos, ele recebe ali a missão de profeta, né? Então é muito importante isso, que Ezequiel diz ser o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, né? Nós vemos que Joaquim ele foi levado para a Babilônia, né? Quando foi deposto do trono de Jerusalém, e substituído por Zedequias. E esse ano era o ano 598 a.C., né? Aproximadamente. E 5 anos depois, esses oráculos divinos foram entregues ao profeta, o que ocorreu cerca de 7 anos antes do cumprimento dessa profecia, né? Que está em 2 Reis, capítulo 25, 1 ao 4, né? Então, Ezequiel, ele introduziu a mensagem usando a forma tradicional do profeta do Antigo Testamento, e a palavra do Senhor veio a mim, né? Essa era uma palavra do Antigo Testamento, né, que o profeta usava, a palavra do Senhor veio a mim. E em seguida, a usual fórmula, né, de autoridade espiritual, assim diz o Senhor Deus, né? O discurso tem endereço certo. Nós sabemos que o discurso tem endereço certo, né? Primeiro a respeito da terra de Israel, que foi o juízo, né? E para dizer que chegou o fim. Aí depois, literalmente, o fim vem. A palavra fim no hebraico quer dizer, significa fim, destruição, ruína, né? E ele aparece 5 vezes no versículo 2, 3 e 6. Cerca de 150 anos antes, o profeta Amós usou a mesma construção hebraica, né? Vem o fim, ao anunciar o fim do reino do norte, né? Aí chegou o fim sobre o meu povo Israel. Então nós vemos aqui, né? Ezequiel mostra que Jerusalém está no mesmo caminho, né? Em outras palavras, o discurso do profeta aponta que a destruição é um fato e ela é real e está próxima, e que a profecia deixa claro que o juízo não é apenas para Israel, nem somente para uma única época, mas tem alcance universal, né? Sobre os 4 cantos da terra. Quando ele diz, agora vem o fim, chegou sobre você, povo de Israel.
Esse oráculo divino de juízo foi entregue a Ezequiel quando Judá já estava no cativeiro, né? E as 10 tribos do norte estava a díspora. Então nós vemos aqui o que o profeta foi e profetizou, né? Anunciou sobre o fim, né? Vamos ver aqui sobre o inimigo, né? Sobre o inimigo nós temos a palavra, né? Que faz uma analogia, né? Botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia: veio a tua ruína, já floresceu a vara e reverdeceu a soberba, né? O que essas palavras significam? Essas palavras significam o seguinte: há diversas interpretações, né? Que não cabe neste comentário, mas tende os 3 princípios. A mais acessível é o que é? É que considera essa, né? Considerada é essa. Vara como rei Nabucodonosor, assim como o rei da Síria. O que isso significa, né? O que significa essa palavra profética? Veio a tua ruína e já floresceu a vara, né? E nós vemos que isso aqui foi como um chicote de Deus, né? Para açoitar Samaria e os filhos de Israel do reino norte, né? Da Babilônia, Nabucodonosor, como Azorrague, para chicotear Jerusalém e Judá, né? Então isso aqui, quando o profeta usa dessa linguagem, né? Que já floresceu a vara, amadureceu, né? O que quer dizer? Que veio a tua ruína, né? A vara verdadeiramente reverdeceu a soberba. Isso aqui fala de que Deus estava usando Nabucodonosor, como usou o rei da Síria, para chicotear o povo, né? Então nós vemos aqui uma coisa importante. Deixa eu ver aqui no livro, para estar explicando melhor. O significado da metáfora botânica: brotou a sentença, né? Já floresceu a vara, reverdeceu a arrogância, né? Isso aqui quer dizer, no versículo 7, reaparece novamente nesta passagem traduzida como sentença. A iminência da destruição é reiterada mais uma vez na profecia, né? A quem ou quem o profeta se refere com a expressão já floresceu a vara? A quem ou quem? São diversas interpretações. Então aqui, né, brotou a vara, floresceu, né? Nós vemos aqui vara, galho e ramo, força, poder e forte, né? Segundo os rabinos, essa parte da profecia é uma referência à Babilônia. Se a interpretação rabina pode ser confirmada, pode-se dizer que Ezequiel estaria dando uma pista sobre a identidade, né, do inimigo invasor, né? Jeremias, durante mais de 20 anos, apresentou as descrições, né, dos invasores, e todas as características indicavam os caldeus. No entanto, eles só, né, são identificados pelo nome Babilônia. Então a vara aqui era o corretivo, era Deus tratando, né, com o povo. Para nós terminarmos aqui a nossa pequena palavra, Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidades. Às vezes isso respinga também no próprio povo.
mas o castigo definido é individual e na eternidade, né? A Babilônia, o nome do país, é o mesmo da sua capital, caldeus e babilônios. Era no princípio, né, era no princípio povos distintos. Então nós vemos aqui que algumas vezes os caldeus ocuparam o trono da Babilônia, até que se tornaram uma só nação, né? Isaías fala da Babilônia e caldeus, se referindo ao mesmo império. Então esse povo, né, era o povo que, de uma forma ou de outra, Deus usou, né, para pôr Israel, Judá e outras nações, né, no lugar devido, né, porque eles eram causa rebelde. Quando Deus usou Ezequiel, vai lá, anuncia, porque eles são causa rebelde, né, casa rebelde. Quer eles ouçam ou deixem de ouvir, fala, né, profetiza. Você é o atalaia, né? Nós vemos lá que os reis haviam se corrompido, os profetas haviam se corrompido, as nações haviam se corrompido, né? E Deus usa Ezequiel para falar das suas abominações e do seu pecado. Amém? Deus os abençoe. Em Cristo Jesus, espero ter ajudado aí um pouquinho dessa palavra. Amém.